Fala pessoal, esta é a edição número 1 do canal 87 é do Esporte, que, como o próprio nome diz, trata exclusivamente do Campeonato Brasileiro de 1987. E aqui, a cada 15 dias, você terá um novo programa, sempre às quintas-feiras e começando às 19 horas. É aqui que, de modo detalhado e muito bem documentado, você, torcedor, não só do esporte, mas de todos os outros clubes do Brasil, você poderá entender por que esse título é uma exclusividade do Esporte Clube do Recife. E, diga-se de passagem, uma exclusividade que já dura mais de 3 décadas, né? Claro que eu preciso me apresentar. Meu nome é Costa Filho, eu sou jornalista, sou paraibano, trabalho na Biblioteca Central da Universidade Federal da Paraíba, onde exerço a função de gestor de marketing e comunicação. Eu sou autor de 2 livros. O primeiro, lançado em 2013, é este aqui, o Meu Coração de Leão, Memórias de um Paraibano Louco pelo Esporte, onde eu conto um pouco, né, da origem dessa paixão pelo esporte. O outro livro, lançado em 2018, eu deixo para ser apresentado de modo muito especial. Quem faz a apresentação desse meu livro, o livro reportagem Esporte versus Grande Imprensa desde 1987, é o nosso capitão brasileiro de 1987, Estevão Soares. Fala, Estevão. Meu amigo Costa Filho, é o Estevão Soares falando. Estevão, capitão do Leão no título de 87. Meus parabéns a você por essa linda obra, quase 400 páginas da verdadeira história, dissecando o que foi aquele título. Um abraço e parabéns por você ter levado para a literatura essa magnífica conquista do esporte. Um abraço e obrigado. Após essa apresentação, para mim, muito honrosa, né, do nosso capitão brasileiro de 87, eu aproveito e agradeço também a todos que já estão contribuindo, né, para o sucesso do nosso 87 é do Esporte. A exemplo, eu começo, né, por ele, o atual presidente do Esporte Clube do Recife, Milton Caldas Bivar, muito meu amigo, presidente campeão da Copa do Brasil 2008, título importantíssimo na história do nosso esporte. E por falar até nessa conquista, eu estou aqui com uma camisa, não é aquela dos jogos, né, da campanha de 2008, mas ela foi um presente de um conterrâneo, né, de um paraibano, o capitão, né, da Copa do Brasil 2008, que é nosso querido Durval, que aliás está acompanhando o nosso 87 é do Esporte. Um grande abraço, Durval, você que está aí em Cruz do Espírito Santo. Eu também quero agradecer aliás, eu me lembro de né, ainda falando no nosso atual presidente, o presidente Milton, em 2007, ou seja, um ano antes da conquista da Copa do Brasil, eu o conheci pessoalmente, fazendo uma visita à delegação do Esporte Clube do Recife, que estava hospedada num hotel em Campina Grande, para um jogo da Copa do Nordeste, aliás, Copa do Brasil, contra o Campinense. E o presidente me recebeu muito bem. Na época fomos apresentados e eu tinha um projeto, né, e graças a Deus deu certo por um bom período, que foi uma escolinha de futebol, um núcleo, né, da escolinha lá, aqui, né, na cidade de João Pessoa, onde eu resido. E naquela ocasião o presidente Milton Caldas Bivar, aliás, algum tempo depois, né, ele me concedeu o
título simbólico de embaixador do Esporte Clube do Recife na Paraíba, né? E essa comenda muito me envaidece, me deixa muito lisonjeado. Muito obrigado, presidente Milton Bivar. Bom, eu agradeço também ao escritor pernambucano Maurílio Albuquerque Cunha, autor desse livro aqui, A Saga da Primeira Estrela Dourada, um trabalho de excelência, feito pelo nosso querido amigo Maurílio, ele que também me ajudou muito no trabalho de pesquisa, né, para o meu livro, o livro-reportagem, né, que já foi apresentado então pelo Estevão. E eu agradeço também ao professor Pedro Nunes Filho, que foi o meu professor orientador, né, lá do programa de pós-graduação em jornalismo pela UFPB. E mais do que professor orientador, ele me deu o norte, né, de como fazer um curso obtendo o melhor aproveitamento possível daquela pós-graduação. E se não bastasse essa força, né, esse apoio dado durante o transcorrer do curso, do mestrado, o professor Pedro ainda teve uma contribuição imensurável na elaboração do meu livro Reportagem, que sem dúvida alguma ganhou força, porque, como eu disse, obtive essa ajuda, né, esse auxílio do professor Pedro, que tem uma larga experiência em jornalismo. Afinal de contas, tem pós-doutorado, PhD, pela Universidade de Barcelona, na Espanha. Então, o contributo do professor Pedro Nunes foi essencial para o sucesso do curso, né, do mestrado, e particularmente o livro Esporte versus Grande Imprensa. Bom, mas uma coisa importante que eu também tenho para dizer é que, diferentemente do livro, né, quem já conhece o livro vai perceber essa diferença, é que não vou me ater nesse canal 87 do Esporte apenas a parte teórica, sobretudo voltada para o jornalismo, né, as decisões nos tribunais, né, as decisões judiciais e tudo isso. Sim, vou abordar, mas também, repito, diferentemente do livro, vou trazer aqui entrevistas, aí sim, né, a torcida, né, para deleite da torcida rubro-negra, campeã brasileira de 87, vou trazer aqui, vai ser um desfile, né, eu não digo ex-craques, não, são eternos craques, que, né, meus convidados, que honrosamente aceitaram esse meu convite para participar do programa, e olha que são mais de 20 jogadores, eu não digo nem titulares e reservas, porque era um grupo muito forte, né? Como vocês vão poder aí ver e ouvir muitos depoimentos. Esse grupo foi montado por Emerson Leão, a torcida campeã brasileira, de verdade sabe como foi a montagem daquele timaço, né? E pela natureza do mestrado, claro, o foco foi, como eu já disse, o extracampo. Aqui não, aqui vamos ter sim as entrevistas, e eu já convido alguns desses campeões brasileiros para se apresentarem, né, aqui no comecinho do nosso programa. Fala, campeão brasileiro. Eu sou Flávio, goleiro campeão de 1987 pelo Esporte Clube do Recife. Esse canal 87 é do esporte, foi criado para vocês poderem entender tudo que se passou dentro e fora do campo na história do título de 1987. Esse canal 87 é do esporte. Ali você vai encontrar todos os pormenores, os lances, as partidas inesquecíveis, que está sendo preparado, que está sendo editado para exatamente ser uma ferramenta a mais para aqueles que não puderam presenciar de perto, né, o que foi esse time do Esporte de 87, vai poder
exatamente tirar as suas dúvidas agora. Fomos campeões brasileiros autênticos, reconhecidos em todas as instâncias, dentro de campo, invicto na Ilha do Retiro. Essa era a nossa senha, nós não perdíamos lá. Bem, pessoal, eu acho que é desnecessário dizer, né, que eu realmente tenho fixação por esse tema, né, o Campeonato Brasileiro de 1987. Por tudo que se passou na época, eu com meus 20 e poucos anos, ainda fazendo a graduação em jornalismo lá pela UFPB, e tentando entender porque há esses dilemas dentro da nossa profissão, né, sobre fazer ou não jornalismo imparcial, é possível ou não fazer isso. Enfim, então realmente eu sofri na pele porque como paraibano, como nordestino, torcedor do esporte e principalmente como jornalista, via que a cobertura feita pela grande mídia, a cobertura jornalística do Brasileirão não estava sendo bem conduzida, mas enfim, e essa fixação pelo tema perdurou até, claro, né, quando eu finalmente ingressei no mestrado, né, em jornalismo pela UFPB, isso em 2015. E de cara eu já vi a possibilidade, né, até mesmo incentivado pelo professor Pedro Nunes, de escolher como objeto de estudo o Brasileirão 87. E concluí o curso em 2017 e logo no ano seguinte, claro que já tinha a ideia de lançar um produto que, claro, tivesse origem lá do decorrente, né, do mestrado. E aí em 2018 eu lancei, né, o livro Reportagem Esporte versus Grande Imprensa desde 1987. Esse livro, eu só sintetizando um pouco, eu diria principalmente que ele faz uma análise textual, né, de todas as matérias, não só em dias de jogos, mas no decorrer das semanas que precederam e sucederam a competição. Eu analisei os 4 principais jornais da época, os 2 jornais de São Paulo, a Folha e o Estadão, e os 2 do Rio de Janeiro, Jornal do Brasil e o Globo. Além desses 4 jornais, eu também adotei, né, análise de texto. Essa metodologia foi empregada nas matérias publicadas pela revista Placar. E no decorrer, né, dessa minha pesquisa, eu pude constatar, né, observar provas indiscutíveis, incontestáveis na realidade, e de que a grande imprensa estava sendo parcial, estava sendo manipuladora, tendenciosa, e essa forma de conduzir a cobertura do Brasileirão, cobertura jornalística, acabou contribuindo e muito, tá certo, para o processo, como eu falo, de polemização do tema, né? Ou seja, quando a grande mídia percebeu que não tinha como fugir do que constava no regulamento, então passou a viver de polêmicas, né? E isso aí eu vou tratar um pouco mais na frente. Eu entrevistei mais de 50 personagens, vídeos, tenho áudios. Dentre esses entrevistados, eu destacaria o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dr. Marco Aurélio Mendes de Farias Melo, que aliás é
torcedor do Flamengo, assumidamente, declaradamente flamenguista, de carteirinha, sócio, né? E ele, como relator do processo, em 2017, votou favorável ao Sport Clube do Recife. Por aí vocês podem ter a certeza de que esse título é realmente uma exclusividade do esporte e não há como fugir dessa realidade. Outro entrevistado importante, né, eu estou apenas destacando alguns, é o Carlos Miguel Aidar. Na época era presidente do São Paulo Futebol Clube. Quando eu digo na época, estou me referindo evidentemente a 1987. E, além de presidente do São Paulo, primeiro presidente do Clube dos 13. Daqui a pouco falo também sobre essa entrevista com o Carlos Miguel Aidar. Márcio Braga, então deputado federal constituinte, 1988, quando realmente começou a guerra, né, aquela briga judicial entre Sport e Flamengo. Márcio Braga era presidente do clube carioca. E, falando em entrevistados, claro que eu entrevistei o presidente campeão brasileiro de 87. Me refiro, evidentemente, ao Homero Lacerda. E além desses nomes que eu citei, entrevistei historiadores daqui do Nordeste e, sobretudo, do Sudeste, né? Juristas daqui e de lá também, né? Do Nordeste, do Sudeste, jornalistas, evidentemente. E um deles, eu vou destacar apenas um nome aqui, é o Juca Kfouri, né? A torcida do esporte, né, certamente não vai gostar muito disso, né, da citação desse cara, mas foi importantíssimo, né? Eu, aliás, lutei pra caramba para poder conseguir essa entrevista. E eu destaco só o seguinte, que o Juca Kfouri, na época, ele era editor da revista Placar, né? E isso até o comecinho de 88. Mas o trabalho dele foi tão bom na revista Placar, né, sempre defendendo a causa perdida, ou seja, o título dividido do Flamengo, né, que o Flamengo queria dividir. Ele foi tão bom nesse trabalho que logo no comecinho do ano subsequente, né, ou seja, em 88, ele já assumiu um emprego como comentarista esportivo na TV Globo, né? E vocês sabem a razão, né? Porque a TV Globo, né, detentora, claro, dos direitos de transmissão daquele campeonato brasileiro, o Brasileirão 87. Mas temos outros ilustres convidados, né, como eu já disse lá no começo do programa, que que continuam desfilando aqui, né, falando das suas emoções, né, das grandes dificuldades, claro, que tivemos que enfrentar para garantir a conquista do maior título da história, não só do Sport Clube do Recife, mas do futebol do Nordeste, do Norte e Centro-Oeste do Brasil. Mais convidados do Brasileirão 87. Isso é importantíssimo. E agradeço muito, como rubro-negro, por você ter feito isso. E agradeço a oportunidade de eu estar aqui dando essa entrevista. Algumas coisas para destacar, Costa. Com certeza, ao longo do tempo, a gente vai ter dezenas de matérias interessantíssimas sobre essa guerra que foi a luta do campeonato de 87. A primeira coisa que eu tenho a destacar, que eu acho mais importante de tudo, é que o campeonato de 87 foi muito mais do que um campeonato brasileiro. O campeonato de 87, Costa Filho, os rubro-negros de Pernambuco estabeleceram a moralidade no futebol brasileiro. Nós conseguimos esse título dentro de campo, de forma digna, de forma honesta, né? Antes de começar o campeonato, tanto os times do módulo verde como os times do módulo amarelo sabiam que haveria o confronto, né, entre o campeão e vice do módulo verde contra o campeão e vice do módulo amarelo. Então, isso estava claro no regulamento. E depois daquela partida, né, contra o Bangu, que realmente foi uma guerra, né, principalmente lá em Moça Bonita, onde a gente acabou perdendo, né? O time do Bangu era um time muito bom, né? Um time que tinha jogadores de seleção brasileira. Mauro Galvão, tinha Marinho, Castor de Andrade era o dono do time, né? E lá realmente foi uma guerra, né? Mas nós sabíamos, nós tínhamos confiança
de que na ilha a gente conseguiria reverter a situação, principalmente porque na ilha nós não perdemos nenhuma partida, né? Então, depois daquela vitória de 3-1 sobre o Bangu na Ilha do Retiro, nós já sabíamos que estaríamos no quadrangular final, né, no Campeonato Brasileiro, que era o que determinava o regulamento. Bom, eu costumo dizer, amigos internautas, que o Brasileirão 87, ninguém pode falar sobre o Brasileirão 87, quer dizer, entender o que se passou naquela época, sem se reportar a 1982. Eu vou fazer aqui um preâmbulo, né, do por que eu faço essa relação. É que em 1982, ou seja, 5 anos antes do campeonato do Brasileirão 87, Esporte Clube do Recife e Clube de Regatas do Flamengo se enfrentaram nas oitavas de final do Brasileirão 82. E eu, com meus 17 aninhos, eu fui testemunha ocular. Aquele foi meu segundo jogo no Recife. E, aliás, eu agradeço, inclusive, a um camarada que me deu carona naquele jogo. Eu fui com um flamenguista, acreditem. Um cidadão de saudosa memória, Paulo Barreto. Ele já partiu, né? Mas eu faço aqui um agradecimento aos seus filhos, a seus familiares. E ele me propiciou isso, a alegria de ver o Esporte Clube do Recife, então bicampeão pernambucano, derrotar o campeão do mundo na época, né? E como o Sport perdeu o primeiro jogo lá no Rio de Janeiro por 2-0, aqui tinha que devolver o placar, né? Ou seja, 2 gols de diferença. E o Sport de Edson Ratinho, Givanildo, Roberto Coração do Leão, Merica, conseguiu realmente dar o troco, né? Devolver o placar de 2 gols de diferença e, no caso, que daria a passagem para as semifinais, ou para as quartas de final, melhor dizendo. Só que no caminho do Leão havia Oscar Scôfaro. Oscar Scôfaro, com todo respeito, até porque ele já não está mais entre nós, e respeitando sobretudo o filho dele, o Oscarzinho, com quem eu conversei por telefone, e ele foi muito atencioso para comigo, mas inclusive pediu desculpas, né, que o pai dele não poderia falar sobre o assunto porque estava muito doente. E realmente, depois que eu conversei com o Oscarzinho, o Oscar pai, pouco tempo depois faleceu. Mas realmente a arbitragem de Oscar Scôfaro, naquela noite, né, o árbitro paulista não estava numa noite feliz e prejudicou sensivelmente o Sport Clube do Recife, anulando um gol legítimo. Voltou. São 2 jogadores caindo daquele lado. Andrade vai para a cobertura. São 4 contra 4. Boa bola lançada. Edson bateu pro gol. Raul tocou. Bebeto. Tá valendo. Olha o gol. Oscar Scôfaro anulado. Diz que quando o Bebeto pegou na bola, a bola já havia saído pela linha de fora. Então ele deu o escanteio. Porque quando ele pegou na bola, a bola realmente... Uma jogada que começou no meio de campo, você viu que o Júnior, que desceu, deixou um buraco enorme lá, o Andrade foi para a cobertura. Agora, deu a impressão que a bola não saiu não, hein? Deu a impressão que o Bebeto pegou a bola dentro do campo, hein? Num lance em que, faltando um palmo para a bola sair, o Bebeto paraibano, viu? Um grande ponta esquerda paraibano que começou do Campinense Clube. Um grande abraço a João Manso, meu irmão, né, lá de Campina Grande. E o Bebeto foi ali de fundo, cruzou a bola, faltando um palmo, como eu já disse. A televisão, o YouTube está aí para mostrar o tempo todo que a bola não saiu. O Edson Ratinho marcou o 3º gol, mas a arbitragem de Oscar Scôfaro e o assistente era o Almir Laguna. Infelizmente anularam o gol legítimo do Sport. Bom, então, por que o Flamengo não veio em 87? Há algumas razões, mas para mim,
particularmente para mim, a maior razão dele não ter vindo para cá, o time de Márcio Braga, é que eles sabiam que 82 poderia se repetir em 87. Na Ilha do Retiro, o jogo da volta seria na Ilha do Retiro, porque o Sport fez melhor campanha no módulo amarelo, e o Flamengo foi o vice, né, ele fez a segunda melhor campanha, tanto que o Atlético Mineiro disputou as semifinais lá no Mineirão. Então no quadrangular o segundo jogo seria na Ilha do Retiro. Então o Flamengo não veio para cá, como eu já disse, na minha concepção, por esse motivo, porque não quis, se assustou com o Leão da Ilha do Retiro jogando em casa. Bom, o torcedor mais jovem, até mesmo do Sport Clube do Recife, né, sempre defende a exclusividade do título, e claro, com muita razão, mas boa parte não sabe defender esse nosso título, ou falar, né, argumentar, enfim, sobre 87, sobre essa exclusividade. E por conta de alguns mitos que foram criados, como eu já disse. E esses mitos, já eu vou abordá-los. Tudo, claro, por força, né, da grande imprensa, esse poder midiático que ainda hoje não é diferente, né, quando compra uma briga, né, eles vão até a última instância, né, tentando defender muitas vezes o indefensável. E aqui eu, brevemente, né, nos próximos programas, ele já foi convidado, claro, aceitou o convite, eu vou trazer aqui o professor Pedro Nunes para tratar, né, com muito conhecimento sobre, não apenas sobre, e principalmente sobre o assunto 87, mas pelo conhecimento que ele tem, né, nessa área, né, de como a grande mídia pode agir de modo tendencioso, de modo parcial, né, e tentando, claro, confundir a opinião pública. E essa grande mídia, claro, tinha em mente, né, defender o ponto de vista, os direitos, né, do Clube dos 13, que aliás era conhecido como a elite do futebol nacional. Vocês imaginem aí, né, o Sport enfrentar tudo isso. Bom, eu até digo que fake news, aliás, todo mundo sabe disso, né? Fake news vem de longe, né? Só que esse termo, né, do inglês, não era muito conhecido aqui não. E era mesmo, não, isso é notícia falsa, é mentira e tal, enfim. Agora é que foi, né, assim, propagada essa questão de fake news. Mas alguns exemplos desses mitos eu vou trazer aqui, como por exemplo, de que a CBF, né, a Confederação Brasileira de Futebol, teria desistido da organização do campeonato. Isso nunca aconteceu. Depois eu vou dizer, provar, aliás, que isso jamais aconteceu, né? Não houve desistência, oficialmente não houve, por parte da CBF, por parte do então presidente Otávio Pinto Guimarães. Outra mentira absurda, que o módulo amarelo seria segunda divisão, jamais. E vou provar também. Aliás, isso aí nem preciso provar, né? A campanha do Guarani em 86, sendo vice-campeão, melhor campanha de 86, melhor do que a que acabou sendo campeão, né, no caso do São Paulo, tanto que o Bugre, o Guarani, disputou a final dentro do Brinco de Ouro da Princesa, né? Tamanha a discrepância da pontuação diante do São Paulo, e perdeu nos pênaltis, né? Então, como é que esse time que foi, esse clube campeão, aliás, vice-campeão de 86, teria disputado a segunda divisão no ano subsequente? Isso é totalmente ilógico, né? Aí não há nem discussão quanto a isso. Bom, mas o exemplo número 1, pelo menos do meu ponto de vista, em termos de mitos criados, desses engodos criados ao longo, né, da cobertura jornalística, 87, 88 e de lá para cá, é que teria havido
uma modificação do regulamento no meio da competição, ou seja, no meio do campeonato. Esse não tem igual, essa mentira aí é um absurdo total, jamais existiu isso. E aí eu consigo provar, né, numa entrevista com ninguém mais, ninguém menos do que o presidente do Clube dos 13, o primeiro presidente do Clube dos 13, Carlos Miguel Aidar. Né, numa entrevista concedida a este jornalista, no dia 22 de dezembro de 2016, o então presidente do São Paulo Futebol Clube, ele afirmou, repetiu, inclusive eu pedi para ele repetir, que o Clube dos 13, todos os integrantes do Clube dos 13, tinham plena consciência, antes de começar o campeonato, ou seja, antes da bola rolar, que haveria sim, tá certo, o cruzamento dos dois módulos, isso na quarta e última fase do campeonato. Então, haveria o cruzamento dos módulos verde e amarelo na quarta fase, no que ficou conhecido popularmente como um cruzamento. E outra, nessa mesma entrevista, da primeira entrevista de Carlos Miguel Aidar, em que ele tocou nesse ponto, ele disse que realmente fizeram isso apenas e tão somente para confrontar a Confederação Brasileira de Futebol, sobretudo o Nabi Abichedi, que era o vice de Otávio Pinto Guimarães, o paulista Nabi Abichedi. Então, eu convido vocês, meus caros internautas, torcedores do Esporte Clube do Recife ou não, a ouvir um trecho, o trecho que eu considero mais importante, não só dessa entrevista, mas de todo o meu livro reportagem. Votamos entre nós que fosse quem fosse para o campeão e vice do módulo verde, qualquer um dos dois clubes que fosse, não julgaria o cruzamento. Ficaria fora do cruzamento. Nós votamos entre nós e aprovamos isso por unanimidade. Tanto que, quando houve o cruzamento, nem o Inter, nem o Flamengo foram jogar essa partida. A partida do cruzamento, as partidas do cruzamento. Ou seja, eles cumpriram aquilo que nós tínhamos votado. Doutor Carlos, em que momento da competição houve essa reunião envolvendo o Eurico Miranda? Logo no começo. É verdade que já foi com bola rolando mesmo, é? O que é? Já foi com a bola rolando essa reunião em que Eurico assinou? Quer dizer, o campeonato não tinha começado, né? Não, quando Eurico assinou os dois módulos, a bola não estava rolando. Ah, tá, certo. Quando nós decidimos não fazer o cruzamento, a bola já estava rolando. Ah, tá bom, doutor, tá bom, entendi, certo. Tá certo. Filho, um grande abraço, amigo. Felicidade, grande jornalista, escritor, né? Idealizador desse excelente programa que vai iniciar no dia 28 de maio. Esperamos uma grande audiência, né? Pelo YouTube. O canal 87 é do Esporte. É um programa onde vai deixar o torcedor rubro-negro e quem gosta de futebol acompanhar toda a guerra que foi criada pelo Flamengo. Bom, galera, quero deixar um abraço para todos e mostrar a vocês dessa conquista maravilhosa que foi o campeão brasileiro de 87. Ainda tem uma faixa, tá aqui. Estou mostrando para vocês aí, para vocês matar um pouco da saudade. Essa aqui é relíquia, viu? Graças a Deus conseguimos nosso objetivo. Foi conquistar o Campeonato Brasileiro de 87. Então, pessoal, 87 é do Esporte. Tem um propósito, né, de recapitular esses episódios, fatos realmente históricos, né, que há mais de 30 anos garantem a exclusividade do título, né, do Esporte. E essa verdadeira história do Campeonato Brasileiro de 1987 merece ser amplamente divulgada. Essa história de luta, de lágrimas e, sem dúvida, até de sangue. Literalmente de sangue. Para quem conhece a história, sabe disso, eu não estou exagerando. Vídeo episódio Fred Oliveira, então presidente
da Federação Pernambucana de Futebol, alvirrubro, né, diga-se de passagem, que foi agredido lá na porta da CBF e realmente tiraram sangue, né, do então presidente da FPF. Essa história que eu considero linda, né, por tudo isso que eu já falei e que ao longo dos programas irei abordar aqui. Precisa ser divulgada, amplamente propagada, até como forma de valorizar essa conquista e a memória, né, os bravos leões, os guerreiros, né, de 87. Da minha parte, eu posso dizer que fiz um pacto comigo mesmo, né, ao longo de tanto tempo estudando esse caso, eu assumi o compromisso de apresentar aqui, via YouTube, os verdadeiros acontecimentos relacionados ao Brasileirão 87, que eu considero o campeonato nacional mais importante de todos os tempos. E se alguém tem dúvida, né, vai, ao longo dos próximos programas, se certificar disso que eu estou falando. E destaco que esse campeonato não é por acaso uma exclusividade do Esporte Clube do Recife. E eu, já aqui finalizando o programa, eu peço licença aos torcedores, tanto do Esporte Clube do Recife, como do Brasil todo, de todos os outros clubes, para contar uma história pessoal, né? No último dia 20, né, numa quarta-feira passada, eu perdi a minha mãe, né, Dona Adenisa Pereira da Costa. Ela não morreu de Covid, foi de morte natural. Aliás, eu peço até, aproveito para pedir aos brasileiros, de um modo geral, que realmente participem da campanha, atenda, você, torcedor brasileiro, esse chamamento das autoridades, né? Não vamos dar mole para o coronavírus, né? Fiquemos em casa e deixemos que só aqueles que realmente prestam serviços essenciais que se exponham, esses brasileiros corajosos. Bom, então, perdi minha mãe. E como eu falo, né, há algum tempo atrás, para ser mais preciso, em 2013, divulguei, aliás, publiquei o livro Memórias de um Paraibano Louco pelo Esporte, O Meu Coração de Leão. Eu não sou pernambucano. Eu sequer nasci em Pernambuco, né? Nunca morei em Pernambuco. Eu nasci numa cidade chamada Catolé do Rocha, no Alto Sertão Paraibano. E lá, né, a exemplo, né, a maioria das cidades interioranas, os torcedores locais, eles têm a preferência clubística mais voltada para os times lá do Sudeste. É terrível falar isso, mas é verdade, né? Eu fugi, até agradeço a Deus dessa realidade, né? Graças a Deus, mas, enfim. E como a maioria dos garotos, né, da minha idade, eu curtia muito, né, a paixão pelo futebol. E só que muito cedo também eu percebi que não daria muito para levar o meu sonho adiante, de defender em campo, né, como jogador, como atleta, a camisa do Esporte Clube do Recife, porque quando eu tinha menos de 1 ano de idade, lá pelo 11º mês de vida, eu fui acometido pela poliomielite. E fiquei com sequela, né, evidentemente. E então, como eu disse, cedo eu percebi que não poderia jogar profissionalmente, né? Mas nunca deixei de brincar, de bater peladas, né, com meus irmãos,
os coleguinhas lá da rua, né, e ficava ali Normalmente eu jogava na defesa, às vezes no gol, às vezes como zagueiro. E, eu fazia até às vezes aí de Estevão Soares na zaga sem deixar passar absolutamente nada, né? E eu percebi também, logo cedo, que uma família de 6 irmãos, tendo como pai o pedreiro, né, o seu Francisco, mais conhecido como seu Cizinho, e minha mãe do lar, portanto uma família muito humilde, eu percebi que minha mãe, né, embora não gostasse, não tivesse preferência clubística, não gostasse de futebol, essa é que era a realidade, ela tinha uma queda pelo Esporte Clube do Recife, porque hoje eu entendo mais do que nunca, né? Ela, observando, né, a minha desvantagem física, né, em relação aos meus irmãos, então ela passou a defender o Leão, né? Meus outros irmãos, vamos começar pelo meu pai, é vascaíno, né? Minha irmã, nasceu primeiro, né, uma menina, hoje é moça, psicóloga, Aldaísa, ela torcedora do Botafogo, mas ela sempre afirma ainda hoje que por conta de Marinho Chagas, né, todo mundo se lembra, nordestino inclusive, né, lateral esquerdo da Copa de 74. Aí Paulo, torcedor do Fluminense, Marco Aurélio, a quem eu dedico esse livro-reportagem, né, como vocês podem ver, né, na dedicatória, torcedor do Corinthians, Ercílio, Fluminense, e meu irmão caçula, Davi, que é vascaíno, naquela época ele não havia nascido ainda, né? Então, mas por isso mesmo é que mamãe, né, tinha essa queda pelo esporte, em defesa do seu filho, né, com limitações físicas. E foi assim que percebi como não poderia ser jogador de futebol, então parti para, não, eu vou ser jornalista. Eu admirava, né, muito a cobertura feita na época era a Rádio Olinda, que tinha como locutor titular o grande Roberto Queiroz, meu ídolo, aliás, a quem eu mando um grande abraço, que já deu autorização para que eu usasse os direitos da sua voz, né, na vinheta do nosso programa. Ele autorizou, eu agradeço mais uma vez. E eu acompanhava os comentaristas da época, Barbosa Filho, Ralph de Carvalho, enfim, e alguns repórteres de pista, né, como se chamava na época, e eu pensei assim, rapaz, eu ainda vou ser um desses caras, né? E sempre incentivado, estimulado, principalmente por minha mãe, segui adiante. Eu era com meu radinho de pilha, como se diz lá no sertão, para cima e para baixo, né? Era de manhã, de tarde, de noite, no café da manhã, no almoço, no jantar. Meu pai, seu Cizinho, jamais reclamou de eu colocar o radinho de pilha na mesa. Interessante isso, né? E assim eu fui aprendendo, né, alguns trejeitos de como narrar os jogos. E mamãe, eu diria que ela só teve um ídolo no futebol. E o interessante é que não era jogador de futebol. Era um dirigente de futebol. Homero Lacerda, né? Homero de Moura Lacerda. Dona Denisa, ela, como eu acompanhava muito, né, a Rádio Olinda, e nessa época já era Jornal do Comércio, ela o tempo todo, né, com o radinho de pilha, e ela acompanhando aquele drama de Homero Lacerda, né, inclusive as viagens dele, a gente escutando pelo rádio, né, que ele viajava muito ao Rio de Janeiro, porque até geograficamente o Flamengo é privilegiado, né, porque está lá na capital, na ex-capital federal e ainda hoje capital, né, do futebol, afinal de contas é onde está centrada, sediada a CBF. E lá também era a sede do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, lá também era a sede do extinto Conselho Nacional de Desportos, que era quem mandava, entre aspas, na CBF, né, ou então Manuel Tubino, que já
já partiu também, mas não há como negar que foi muito duro, carrasco até com o Sport Clube do Recife naquela época, mas enfim, Homero viajava daqui do Recife, né, para o Rio de Janeiro para enfrentar tudo isso lá. E muitas vezes Homero, né, obtinha a liminar favorável ao Sport Clube do Recife na justiça, e ainda em pleno voo, essa liminar do Sport era derrubada. Né? Bastava o jurídico do Flamengo atravessar a rua praticamente para derrubar a liminar do Sport. E aí Homero voltava, repito também, como diz lá no Nordeste, lá no Sertão, voltava em cima dos pés para defender o Sport de novo. Então minha mãe, ouvindo aquilo tudo ali, ela várias e várias vezes, inclusive eu falei isso para Homero também, muitas vezes, me encontrando com Homero Lacerda, lá na porta da Ilha do Retiro, na entrada, né, da Ilha do Retiro, eu falava isso para Homero, como tive a oportunidade de dizer há algum tempo atrás, relembrando. Mamãe falava assim, mas rapaz, que homem danado, rapaz. Mais uma expressão lá do nosso sertão. Que homem valente, rapaz. Esse homem não desiste de jeito nenhum, é nessa luta aí o tempo todo, dorme e acorda com esse negócio de defender o esporte, rapaz. Esse homem é um gigante. Como é o nome dele, meu filho? Aí eu, Homero Lacerda. E ela ficou. Gravou o nome desse cidadão, né, desse dirigente, e que ainda já bem debilitada fisicamente, mas ela se lembrava, né, ainda desse nome. E quis o destino que minha mãe partisse exatamente no mês de maio, né, o mês das mães, o mês em que o Sport Clube do Recife aniversaria, né, foi aniversário agora dia 13, dia de Nossa Senhora de Fátima, padroeira do Sport Clube do Recife, né? E, como eu disse, quis o destino que mamãe nos deixasse justamente nesse mês de maio, dia 20 passado. E, como ela era muito devota de Nossa Senhora, no sepultamento de mamãe eu fiz uma simples homenagem. E é com essa homenagem que eu me despeço desse programa número 1 do 87 do Esporte, e esperando que possa contar com vocês já na edição seguinte do nosso canal. O meu abraço a todos e sua bênção, mamãe. Cubra-me com seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura-me as feridas e a dor, vai suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo sofrido de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, Mãe, tira do meu coração, e aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, alivie o peso da cruz, interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, meu caminho, cuida de mim. Meu amigo Costa Filho, aqui é o Estevão Soares.
Estou passando para desejar os meus pêsames pelo passamento da sua mãe, Dona Adenisa, e ela com certeza está num plano superior maravilhoso, está ao lado de Deus Pai. E passando também para convocar os torcedores do esporte a acompanhar o seu programa 87 é do esporte, eu não tenho dúvida, o seu programa é muito bom. Eu vou estar aqui de São Paulo também ligado, antenado e acompanhando, tá bom? Um abraço a todos os torcedores e a todos os amigos do Leão da Ilha. Um abraço.